A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, povo de Deus, igreja salva em Cristo Jesus, vizinhos, famílias e todos que estão nos ouvindo, tanto presentes aqui como que estão nos ouvindo através desse veículo de comunicação, através desse canal. E também desde já a gente já faz esse convite, se vocês forem tocados por Deus, inscrevam-se nesse canal. Inscrevam-se nesse canal, toquem no sino, ponha a opção para todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra de Deus, vocês serão avisados por esse canal e assim pode conosco acompanhar a leitura e a reflexão na palavra de Deus. E pode, através do canal, gratuitamente, ajudar a gente a semear ou espalhar, pregar a palavra de Deus para todos os povos, línguas e nações. Porque a comunicação é uma criação de Deus. E os meios de comunicações hoje existentes, Deus assim criou para que também o povo de Deus usufruísse para o bem, usufruir desses meios de comunicação, que é uma obra-prima de Deus, para pregar o Evangelho, para a edificação de todos os povos, línguas e nações, pregar a palavra de Deus que salva aqueles que ouvem e que obedecem esta mesma palavra do Senhor, que Cristo mandou a gente pregar para todas as nações. Hoje ficou bem mais prático, meus irmãos ouvintes, a gente assim expandir, pregar o Evangelho, porque hoje existem esses canais de comunicações e de uma forma gratuita a gente pode pregar o Evangelho e obedecer ao Senhor Jesus no ide pregar o Evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem permanecer na incredulidade, na desobediência da palavra de Deus, será condenado. Mas a pregação da palavra de Deus, eu e você, nós temos a autorização dada por Deus. Nós que compomos a Igreja de Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. A gente recebeu do Senhor o pregar o Evangelho para toda criatura. Agora, o convencer o homem, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria para a gente entender a palavra de Deus e assim deixar a vida pecaminosa e se voltar para Deus para obedecer e servir a Deus em espírito e em verdade, através dos frutos do Espírito em obediência. Porém, meus irmãos, aí está querendo vocês, sendo tocado vocês pelo Espírito Santo. Faça conosco essa obra, se inscreva nesse canal e vamos expandir o Evangelho, compartilhando os vídeos de forma gratuita, porque de graça recebestes, de graça dai. Tudo que a gente recebeu de Deus, desse Deus maravilhoso, foi de graça que Ele nos deu. Sim, colocou, para Jesus exigiu um preço alto, preço de sangue, para comprar este povo, para ser propriedade exclusiva de Deus, a saber, os salvos, os que creem e obedecem essa palavra, os ensinamentos que Jesus assim nos deu. Quem crê e obedecer será salvo, e comprados estão, através do sangue de Cristo, para ser propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, graça, misericórdia e amor de Deus derramada sobre a igreja dele, que é um povo salvo em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, não é mérito de homens, mas é vontade de Deus, para que ninguém venha se vangloriar, nem uma carne, nem um sangue, nenhum ser humano venha se vangloriar diante de Deus, mas é através da graça, da misericórdia e do poder de Deus que os salvos em Cristo são, para a honra e glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, nós vamos ler e meditar agora na palavra de Deus.
está escrito e registrado na Bíblia Sagrada. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas, capítulo 10, do versículo 17 até o 20. Assim nos diz a palavra de Deus, título da leitura: o regresso dos 70 que Jesus mandou pregar a palavra. Diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos, sim, porque o vosso nome está rolado no céu. Alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. Este é o ponto principal. Alegrai-vos, porque sois escolhidos para serem salvos em Cristo. Os dons, tudo é de Deus. Os dons de pregar a palavra de Deus. O dom de assim expulsar demônios, os dons que a igreja recebeu do Senhor, tudo pertence a Deus. E a gente dá glória a Deus por esses dons poderosos que Deus deu à sua igreja, os salvos em Cristo. Mas a nossa alegria, a alegria sua, a alegria de todos os salvos em Cristo, meu irmão, é porque o seu nome, o nome de todo salvo, está escrito no livro da vida do Cordeiro. O alegrai-vos, Jesus disse assim: não se alegrem somente, porque vós recebeste de mim poder para expulsar os espíritos imundos. E os espíritos imundos, através do meu poder que eu dei a vocês, eles saem. Alegrai-vos, não porque os espíritos imundos apenas obedecem a autoridade que eu vos dei, mas se alegrai-vos principalmente porque vocês são salvos. Alegrai-vos porque o vosso nome está rolado no céu. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida dos salvos, em Cristo Jesus, que Deus assim nos concedeu. Salvação, vida eterna em Cristo, dom gratuito de Deus. É de graça recebeste, de graça dai. Não precisa nenhum ser humano salvo em Cristo ser interesseiro pelas riquezas terrenas, interesseiros e serem gananciosos. Não, a palavra de Deus pede para que a gente não seja gananciosos, porque de graça Jesus deu a vida dele a nós, por nós. Ele foi morto e ressuscitou de uma forma gratuita para nós. Sim, custou para Jesus preço de sangue, preço de sofrimento do Cordeiro de Deus, mas Deus nos dá a salvação em Cristo de uma forma gratuita. E qual é o motivo que o salvo em Cristo tem para ser ganancioso? Nenhum. Os ensinamentos que os salvos em Cristo receberam de Cristo, do próprio Jesus, o nosso Salvador, é que de graça recebestes, de graça dai tudo. Até mesmo hoje, como a gente falou no início, esses canais de comunicações, que é uma ciência de Deus, hoje temos facilidades dada por Deus para que o Evangelho de Jesus Cristo, através de sua igreja, seja com mais facilidade expandido, seja com mais facilidade pregado para todos os povos, línguas e nações, porque a ciência da comunicação é dádiva de Deus, e o povo de Deus usam os meios de comunicação para fazer o bem, para pregar os ensinamentos de Jesus, que assim ele nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho
para toda criatura. É essa a ordenança que ele deu ao povo dele. Mas diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas a nossa função é pregar para toda criatura. Agora, convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Salvar, fazer o homem acreditar no Deus vivo, fazer o homem, o ser humano, tanto a mulher como o homem, sair da vida pecaminosa, morrer para a velha criatura pecaminosa e nascer de novo pela água e pelo Espírito. Isso aí já é uma função do poder de Deus e do Espírito Santo que Deus assim nos concedeu para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo e acreditar que existe esse Deus vivo, que nós fomos criados por Ele, para assim a gente ser submisso a Ele, obedecer e ser governado por Ele, por esse Salvador desse corpo único, igreja única que Deus assim criou a nível mundial. É um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um só batismo, qual fomos chamados para sermos batizados em um só batismo para formar um só corpo, governado por um só cabeça, Jesus Cristo, que é quem governa todos os membros salvos para herdar a vida eterna. Ou seja, aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus que veio ao mundo através do Filho de Deus. E assim Jesus nos ensinou, morreu como cordeiro por nós e ressuscitou, para que os salvos em Cristo morram também para o pecado, morra para a natureza pecaminosa, para as obras que não agradam a Deus. Os salvos em Cristo morreram na velha criatura, mas ressurgiram espiritualmente falando, morreram com Cristo para o pecado, e do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, na ressurreição de Cristo, esse povo de Deus é vivificado, é ressuscitado para ser nova criatura, obedientes a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Sim, salvos somos, meus irmãos, no momento em que a gente ouve o Evangelho da salvação, a palavra de Deus que é riquíssima e poderosa demais, infinitamente poderosa para salvar todos aqueles que é chamado por Deus para crer e obedecer. Estes são selados pelo Espírito Santo da promessa, deixam de ser criaturas de Deus e passam a ser filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, único e verdadeiro, único Deus, que além desse Deus, Criador de todas as coisas, nunca existiu nem vai existir outro. Acima de Deus, ninguém. Abaixo desse Deus Criador está submisso todas as coisas, toda a criação que Ele criou para ser governada por Ele, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus opera, acontece. Então, meus amados irmãos, todos aqueles que recebem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouvem. Como Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Ou seja, as ovelhas de Jesus, quando ouvem a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo, pregada pelos ungidos de Deus, quando elas ouvem a voz do Senhor, no tempo determinado por Deus, elas vêm. Porque Jesus diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. E aí Jesus conhece as ovelhas dele pelo nome. Ele disse que vai juntar todas as ovelhas dele para formar um só rebanho, um só pastor e levar para a glória. E para este pastor verdadeiro, Jesus Cristo, o porteiro, o Pai, dono de todas as coisas, o Deus dos impossíveis, porque para Deus não existe nada impossível. O Deus infinitamente poderoso, Criador de todas as coisas, esse aí abre a porta do céu para o bom pastor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, entrar com seu rebanho, com o rebanho dos salvos, que é tido na Bíblia como ovelhas, ovelhas de Jesus Cristo, que é governada e por um só cabeça, que é elevada e conduzido esse rebanho único por um só pastor, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Cordeiro de Deus que morreu na cruz
derramou seu sangue pelos salvos para purificar o pecado de todos aqueles que ouvem e passam a obedecer a palavra de Deus. Para aqueles que ouvem e se arrependem da criatura velha pecaminosa e sai da morte para a vida, ou seja, renuncia o mundo pecaminoso, renuncia às obras que não agradam a Deus. E se vocês me perguntarem quais são as obras que não agradam a Deus, o pecado de uma forma geral, tanto a prostituição, como o adultério, como a idolatria, como a feitiçaria e como tudo aquilo, a mentira, que também tudo aquilo que não agrada a Deus, porque a mentira não faz parte de Deus, nem do povo de Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. A palavra de Deus é 100% verdadeira. Deus não é o homem para que minta, mas Deus é a verdade, enquanto que o adversário de Deus, Jesus falou que ele é. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira desde o princípio. Desde o princípio, o diabo é o pai da mentira e é homicida. Então, meus queridos irmãos, todos aqueles que renunciam às obras pecaminosas da carne, as obras que comprais, que alegram a carne, essas obras são inimigas de Deus. A velha criatura do homem pecaminoso, do homem carnal, tem que morrer para ser salvos em Cristo, ressuscitando o novo homem espiritual, o novo homem nascido pela água e pelo Espírito, nascido através da limpeza que a palavra de Deus faz, como Jesus disse: vós já estáis limpos pelas palavras que ouviste. Sim, no momento em que se ouve a palavra de Deus, passa a crer e obedecer, o sangue de Cristo manado na cruz nos purifica de todos os pecados, a saber, daqueles que são obedientes a Deus, são purificados no sangue de Cristo e prontos estão, lavados e remidos, perdoados através da misericórdia e da graça de Deus, para entrar nas mansões celestiais e ali se usufruir da árvore da vida eternamente e viverem na luz com Jesus e com o Pai, com esse Deus que é luz. Jesus que disse: eu sou a luz, quem crê em mim jamais viverá em treva. E também transmitiu essa luz para a igreja dele quando diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E quem crê em Jesus jamais viverá em trevas, porque obtém a luz em Cristo Jesus. E para a luz vai eternamente morar, isto é, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que creram e obedeceram à palavra de Deus, que deixaram o mundo pecaminoso, que renunciaram por amor a Jesus às obras inimigas de Deus, que são as obras da carne, que são as obras contrárias àquilo que Deus não gosta, como prostituição, mais uma vez repetindo, como prostituição, adultério, feitiçaria, inimizades, porfias, mentiras, porque o mentiroso é o adversário de Deus. Deus é a verdade, Deus ama a verdade e todos aqueles que passam a viver na nova vida, ressuscitam, saem da morte para a vida através do poder de Deus. Eles passam a amar a verdade, que é a palavra de Deus, e passam a vivenciar e obedecer a palavra de Deus por amor a Jesus. E Jesus disse: aquele que me ama, odeia essa vida pecaminosa, perde essa vida pecaminosa, mas em compensação achará a vida eterna. São promessas de Deus através de Cristo Jesus. E Deus não é o homem para que minta, como a gente já falou e tornamos a repetir. Deus não é o homem para que minta. Deus é 100% verdadeiro. Deus não gosta da mentira. A mentira faz parte do adversário de Deus, mas a verdade é Jesus, é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. É a palavra de Deus que é digna da gente ouvir e obedecer, porque são palavras poderosas para salvar. A saber, todos aqueles que ouvem e obedecem, salvos estão. Promessas de Jesus, verdade é. Amém.